Mas nós estaremos ouvindo hoje um testemunho vindo de Belém do Pará. O nosso irmão, ele tem uma deficiência que praticamente 99% dos presentes aqui não tem. E ele superou essa deficiência, mas com a ajuda de Deus. E ele não só superou em um ou outro aspecto, mas em vários aspectos. E Eliel, antes de apresentar, deixa eu colocar, o irmão está alinhado na tela, está certinho, viu? O irmão fala de onde, qual a igreja, quanto tempo batizado, e me conta do início um pouquinho da sua experiência com o Espírito Santo, com Deus, o que o Espírito Santo realmente está mudando na sua vida. Eu me chamo Eliel Delgado, do Espírito Santo, né? É meu nome completo, e eu falo de Belém do Pará. Eu nasci e me criei aqui, toda a vida aqui em Belém do Pará, e faço parte hoje da igreja Paracurium, que é no distrito de Coraci, que é o distrito do pastor Guedeia, que também sempre está conosco aqui no grupo. E eu conheci a igreja através da minha avó, quando eu ainda era criança, né? A minha avó sempre me levava nesse tempo parece que só havia uma igreja, que hoje é a igreja central do distrito, e eu ia muito lá com a minha avó. Então, quando criança, ela me levou, contava as histórias da Bíblia, e eu conhecia a igreja desse modo. E depois eu fui crescendo. Na adolescência eu conheci outra igreja, frequentei, e depois eu saí dessa igreja. Aí minha avó me chamou e me cobrou. Ela disse: você conhece a igreja que prega a verdade? Você não quis, você foi para outra igreja. Eu falei: não, minha avó, faço uma promessa então para a senhora, que quando eu for para a igreja de novo, eu vou para a igreja adventista. E aos 19 anos, ao completar 19 anos, no dia que eu completei 19 anos, eu sempre frequentava as programações da igreja de tempo em tempo, e nesse dia eu decidi fazer uma visita, no dia que eu completei 19 anos de idade. Era um domingo, eu lembro bem, e eu fui assistir o culto. Quando eu cheguei lá, havia um grande batismo, e eu vi uma pessoa se batizando, que aos meus olhos, pelas atitudes dela, eu nunca achei que aquela pessoa se tornaria cristão. E aquele batismo chamou muito a minha atenção, ao ponto que o Espírito Santo falou, né? Hoje eu entendo que foi o Espírito Santo que falou no meu coração: se é possível para ele, também é possível para ti. E foi esse o sentimento que me levou a aceitar o apelo do pastor naquele dia, né? Então eu fui à frente, e logo no outro dia o irmão, que era muito missionário, já estava na minha casa para estudar a Bíblia comigo, estudou. Passando 3 meses, em dezembro de 91, eu me batizei na igreja adventista. E então, só que eu não tinha assim uma comunhão muito boa, pelo fato de eu não poder ler, porque eu nasci com um problema congênito, retinose pigmentar. Hoje, né, eu já tive mais visão, mas hoje, segundo o médico, até 2 anos atrás, quando eu fiz o último laudo, eu tinha só 10% de visão, né? Então, é um problema progressivo, degenerativo, que cada vez que passa eu vou perdendo mais visão. E quando chegou agora, né, com a idade, eu sinto que eu estou perdendo de maneira assim, mais acelerada a visão, por causa da idade também, porque como toda pessoa perde visão com a idade, eu também vou perdendo, né, com a idade. Então, junta os dois problemas, torna uma perda mais rápida. Então, eu batizei e eu tinha muito desejo de pregar. Minha aptidão era por ser um pregador de púlpito, né, na igreja. Mas eu achava impossível, porque eu não lia, eu não tinha quase conhecimento, também não conseguia ler a Bíblia. Para a Bíblia, quando eu cheguei aos 19 anos, eu já estava cego para ler. Na verdade, para ler, eu sempre tive cego, né? Eu comecei a estudar aos 7 anos, e até os 7 anos a minha mãe não tinha detectado o problema de visão em mim.
porque eu tinha uma locomoção boa. Só que, ao estudar, a professora viu, né, e eu também descobri, porque eu achava estranho que todos os alunos copiavam do quadro sentado, eu tinha que levantar para ir próximo ao quadro para poder enxergar o que estava escrito, para poder voltar para a cadeira. Eu ficava nesse trânsito. Aí foi assim que ela descobriu que eu não enxergava, e eu comecei toda uma trajetória de busca por enxergar, até aos meus 13, 14 anos descobri que era um problema congênito e que não tinha solução, né? E não tinha óculos, não tinha cirurgia, como até hoje não tem. Retinose pigmentar até hoje não tem na medicina uma solução, né, de visão para esse problema. Os que conseguiram não foi avante, não foi realmente eficaz, e continua sem solução para a medicina. Então, na igreja eu fiquei assim, com essa carência, né, e eu só me alimentava da Bíblia na igreja. Então, eu não perdia os cultos da igreja. Eu fazia tudo para estar sempre na igreja, e em qualquer programação da igreja eu estava presente, porque eu tinha muita sede de aprender a Bíblia. Mas com 1 ano de idade, depois que eu batizei, um outro irmão me chamou e disse que ia me ensinar a dar estudo. Ele me deu o curso do Apocalipse e formou um trio com meus colegas, e a gente começou a dar alguns estudos junto com eles, onde eles podiam ler, né? Eu só conseguia assim explicar. E eu fui aprendendo, e com isso eu fui amadurecendo a ideia de dar estudo, e comecei a dar estudo para as pessoas. E ao longo do tempo isso foi amadurecendo. Como eu disse, eu era solteiro, mas aí fui, e até que eu me casei aos 28 anos, e eu tinha uma oração, né, a Deus, que eu casasse com alguém que lesse bem, porque eu não podia ler, e eu casei com uma professora, né, graças a Deus. Minha esposa é professora, era professora na época, não formada no nível superior, mas era professora, e graças a Deus ela lê bem. Então isso foi um suporte muito grande para mim. Então ela começou a ler para mim, e ela lia, e eu montava meus sermões na mente, né, na inspiração do Espírito Santo, e Deus foi me ajudando, e eu me tornei um pregador, né? E depois também, devido ao meu desenvolvimento, participei de vários cargos na igreja. Depois me tornei ancião de igreja, e foi assim a minha história com a igreja. Foi então um certo tempo. Só que eu tinha uma frustração, porque eu queria estudar e não consegui, porque a inclusão daquela época era uma inclusão só de nome, né? Não tinha prática. Então, os professores não tinham habilidade, paciência para me ensinar. Eu voltei a estudar com 24 anos, mas não foi avante, porque era noite, eu não tinha visão para ver do quadro, e para ler era complicado, os professores não tinham nenhuma metodologia que me alcançasse. Eu parei de estudar e prometi que eu nunca mais ia estudar. Então, fiquei trabalhando para Deus, fiquei na igreja, pregando, trabalhando na igreja, mas eu tinha uma frustração. Aí eu passei a trabalhar com vendas, trabalhei muitos anos com produtos naturais, e 2016 para 2017 eu fui comportar, mesmo não tendo visão, né? Por um milagre de Deus eu fui comportar, me tornei comportor, sem ler os livros. Eu ouvia só os prospectos da boca do pastor, pedia para minha esposa ler alguma coisa, e eu saía para comportar. E graças a Deus foi um trabalho que eu amo muito, a comportagem, porque eu fui muito bem sucedido na comportagem, né? O período que eu passei comportando. Então, em 2015, 2013, eu passei por uma frustração de trabalho, e eu vinha para casa muito chateado na rua, e eu ouvi Deus falar comigo, né? Por isso que eu acredito na voz do Espírito Santo, porque Deus falou comigo pedindo mandando eu estudar. E foi tão nítido que eu falei assim: para que eu vou estudar, Senhor? Para que o Senhor quer que eu vá estudar? Ele falou: vai estudar. Então eu procurei uma escola, e descobri uma escola em Belém que tinha a metodologia do EJA, né, por módulo. E eu tinha até então só o ensino fundamental 1. Então eu comecei a fazer o fundamental 2 em 2015. Em 2016 eu fiz a prova do Enem para tirar o ensino médio. A minha esposa me falou e me escreveu, e eu fiz, e tirei em parte meu ensino médio. Fiz provas para concluir o médio, concluí o médio e o fundamental em 2017.
E no final de 2017 eu prestei a prova, fiz a prova do Enem, mas eu não consegui passar em 2017, eu estava comportando, continuei comportando em 2018 e estudando por videoaula na internet. Era o único modo que eu tinha de estudar, redação, todos os assuntos pela internet. E continuei estudando e fiz o Enem em 2018. E quando saiu o resultado, né, da Universidade Federal do Pará, naquele que eu me inscrevi, eu fui aprovado no curso de Direito, né? Graças a Deus, Deus me deu essa bênção. Então, eu passei a cursar Direito de 2019 para cá, e estou no 4º período agora, devido à pandemia, e Deus tem me ajudado, tem me abençoado, e eu também tenho outra coisa interessante, porque eu gosto de dar estudo bíblico, né? Mesmo sem poder ler a Bíblia. E eu dei estudo para várias pessoas, tenho dado estudo para várias pessoas, e agora, ultimamente, eu estou estudando com 2 pessoas. A dona Carmen, né, eu e minha esposa, fizemos uma dupla e estávamos dando estudo, e estamos dando estudo para ela, uma pessoa que é católica, né, mas ela está frequentando já a igreja, e eu vejo que tem grande possibilidade dela se batizar na igreja. Então, tem também o Sinaí, que é um amigo meu da faculdade, que ele é indígena, e eu comecei a estudar com ele semana passada, já é fruto das orações aqui do ID, né, e das madrugadas de oração, porque eu vim pedindo para muito tempo para estudar com ele, não dava certo, e agora deu certo, e a gente está estudando, e ele lê a Bíblia, lê a lição, lê as perguntas, e eu explico para ele. Essa é a minha metodologia de dar estudo de forma individual. E dessa forma, Deus já me deu a alegria de ver algumas pessoas batizadas com essa metodologia de eu dar estudo sem poder mesmo ler. Então, eu fico assim muito grato, né? E emocionado, porque Deus não, não vê barreira, né? O Espírito Santo ele não tem limites para nos usar. Então, eu sou muito grato a Deus, porque essa decisão que eu tomei aos 19 anos foi a melhor decisão da minha vida. Esse dia, eu conversando com a minha filha, que tem 14 anos, eu falei para ela, eu não sei quem eu seria, onde eu estaria se não fosse Deus, se eu não tivesse encontrado Deus. Mas eu sei que essa foi a melhor decisão da minha vida. Hoje eu estou como ancião, um dos anciãos da minha igreja. Fui ancião, já fui ancião na Igreja Central, em 4 igrejas do distrito. Fiquei 10 anos como primeiro ancião de uma igreja, e Deus conduziu, Deus me abençoou. E graças a Deus eu tenho a minha esposa, por ser professora, ela me ajudou muito nessa questão da faculdade, né? Tem me ajudado, e ela teve que praticamente fazer o ensino fundamental, porque ela tinha que ler tudo para minhas apostilas. Eu ia só, todo meu estudo fundamental foi oral, e com ler e transcritor. No caso, o Enem também foi com ler e transcritor. E hoje eu estou desenvolvendo algumas habilidades tecnológicas pela faculdade, que ela me dá uma coordenação de acessibilidade. Eu estou aprendendo a informática com 2 Vox no computador, e descobri também o Talkback no celular, que tem me ajudado muito. Então, a minha leitura toda é em áudio, meus textos, graças a Deus que o meu curso só é texto, né? Não tem exatos, não tem matemática, e eu faço toda a minha leitura por áudio, né? Toda por áudio, pelo Talkback, pelo 2Vox, e Deus tem me abençoado, e eu tenho avançado no curso, e também entrei na família ID através do MASC, né? Dos momentos a sós com Cristo, e de lá para cá Deus tem me abençoado, tem me motivado, tem me ajudado. Eu tenho compreendido que cada dia eu preciso mais de Jesus na minha vida, para que ele me use cada vez mais. Então, eu estou muito feliz de ter conhecido essa família, que são vocês, né? O pastor Edson, que foi a primeira pessoa que eu conheci, e agora os outros, né? Então, eu estou muito feliz por fazer parte dessa família, e eu creio que esse projeto é um projeto que nasceu no coração de Deus, para que nós possamos nos consagrar e possamos estar plenamente nas mãos de Deus, para ser usado como instrumento por Ele, recebendo o batismo do Espírito Santo a cada dia, até que a chuva serôdia venha e faça essa obra
né, total, completar essa obra, ganhar muitas almas para Jesus, Jesus volte, a gente possa estar com Ele para sempre. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Deus seja louvado por tudo. Obrigado, irmão Eliel. E olha, pelo bate-papo, eu vi pessoas vendo e falando e repassando aquilo que também eu já pensei, já senti, viu, irmão Eliel? Sabe o que que é? Nós não temos as deficiências limitadoras que alguns têm, que alguns não têm membros, outro não tem audição, você, no teu caso, a visão, e eu conheço histórias de pessoas com outras deficiências sérias, e até mesmo conheci a história de uma menina, viu, Eliel, que ela tinha uma deficiência bem complicada, não dá para entrar em detalhes, mas ela levou sozinha 287 pessoas ao batismo. Sabe, Liel? Amém. Então, quando eu Amém. vejo que buscar o Espírito Santo, ele vai usar qualquer pessoa, isso me emociona. E eu louvo a Deus por você estar conosco. Vamos motivar mais pessoas para estar ganhando almas para Jesus, é claro, sempre movidos pelo Espírito Santo. Deus te abençoe, Eliel. Amém, pastor. Amém. Deus abençoe a todos. Então, muito obrigado, Eliel, muito obrigado mesmo.